agora que a gente já percorreu o caminho da necessidade, da demanda, do desejo e da constituição do sujeito pela linguagem, eu acredito que a gente já está preparado para olhar o grafo do desejo, né? Eu gostaria de fazer um pedido, né, a vocês, antes de olhar para o desenho. Não tentem decorar o desenho. Eu sei que essa é a primeira reação de quase todo mundo. A pessoa olha para o grafo e pensa: olha, eu preciso memorizar essas letras, eu tenho que decorar essas setas, eu preciso saber onde fica cada símbolo. Na verdade, isso costuma ser um erro, porque o grafo não foi construído para ser decorado, ele foi construído para ser compreendido. E se vocês compreenderem a lógica, o desenho passa a fazer sentido quase naturalmente. Se vocês tentarem apenas memorizar os símbolos, provavelmente vão esquecer tudo daqui a alguns dias. Então, durante esse primeiro contato, o nosso objetivo será compreender o raciocínio do Lacan. Os detalhes dos operadores serão estudados cuidadosamente nos próximos vídeos. Hoje a gente está querendo responder apenas uma pergunta: o que o Lacan está tentando escrever? Né? Observem que na parte superior do grafo, eu começo sempre pela parte superior, não apenas porque é uma escolha didática, existe uma razão conceitual. A parte superior representa aquilo que a gente já discutiu ao longo aqui dos vídeos: o campo da linguagem, o campo dos significantes. O sujeito ainda não aparece aqui como um indivíduo psicológico. O que aparece primeiro é a estrutura simbólica. Isso é extremamente coerente com tudo que a gente viu até agora. Lembre-se daquilo que a gente já discutiu agora há pouco em outro vídeo. O sujeito não entra em um mundo vazio. Ele nasce dentro de uma rede simbólica que já estava funcionando. Por isso Lacan começa pelo significante. Eu quero chamar a atenção para um detalhe que costuma passar despercebido. Nós fomos educados, desde muito cedo, a imaginar que pensamos primeiro e falamos depois. É quase intuitivo acreditar nisso, parece até muito evidente. Primeiro eu tenho uma ideia, depois eu escolho palavras para expressá-la. Lacan desconfia profundamente dessa sequência, e ele propõe exatamente o contrário. Em muitos momentos, são as próprias palavras que produzem pensamentos que o sujeito ainda desconhecia. Quem trabalha na clínica percebe isso diariamente. Quantas vezes um paciente interrompe a própria fala e diz assim: eu nunca tinha pensado nisso. Ou então, enquanto eu estava falando, eu pensei uma coisa. Ou ainda, agora que eu ouvi o que eu acabei de dizer. Essas frases são muito importantes, porque elas mostram que a fala não apenas comunica. A fala, ela produz efeitos sobre quem fala. Essa é uma das grandes descobertas da experiência analítica. Nós não apenas usamos a linguagem, também somos atravessados pela linguagem. Observem as linhas do grafo. Percebam que nenhuma das linhas é completamente reta. Nenhuma segue um caminho absolutamente simples. Isso não acontece por acaso. Lacan está mostrando que o percurso do sujeito nunca é linear. Nós não caminhamos diretamente do desejo até a sua realização. Também não caminhamos da linguagem até o significado de maneira imediata. Existem retornos, existem desvios, existem cruzamentos, existem interrupções, retificações. Tudo isso faz parte da própria constituição subjetiva. E aí aparece uma diferença muito importante entre psicanálise e algumas concepções mais adaptativas do funcionamento psíquico. A psicanálise não procura um funcionamento perfeitamente linear.
A psicanálise procura compreender a lógica singular de cada sujeito. À medida que o desenho começa a ganhar forma, eu quero que vocês comecem a fazer um exercício de imaginação. Esqueçam por um instante que vocês estão olhando para um esquema teórico. Imaginem que vocês estão assistindo a um percurso de uma sessão de análise. O paciente entra, ele se senta, começa a falar. Inicialmente, parece que está contando apenas acontecimentos do dia, mas pouco a pouco, uma palavra conduz a outra. Uma lembrança desperta outra, né? Uma associação abre caminho para outra associação. E sem perceber, ele já não fala apenas do presente. Já está falando da infância, está falando do pai, está falando da mãe, das perdas, dos amores, das repetições. Percebem? O sujeito ele vai sendo conduzido pela própria cadeia significante. É exatamente isso que Lacan está tentando representar. O grafo, ele é, entre outras coisas, uma escrita da associação livre. Essa observação é muito importante. Durante muitos anos, alguns estudantes imaginaram que o grafo do desejo era apenas um esquema filosófico. Na verdade, o grafo nasce diretamente da experiência clínica. Ele tenta escrever aquilo que acontece quando o sujeito fala livremente. Agora eu gostaria de propor uma outra reflexão a vocês. Por que a análise funciona através da fala? Essa pergunta parece simples, mas ela merece ser feita. Se o sofrimento estivesse localizado apenas nos acontecimentos vividos, bastaria recordar esses acontecimentos. Mas sabemos que não é isso que acontece. Duas pessoas podem viver experiências muito semelhantes e construir destinos subjetivos completamente diferentes. E o que faz a diferença? É a maneira como cada sujeito foi inscrito na linguagem. É a maneira como cada experiência foi simbolizada. A maneira como determinados significantes organizaram aquela história. É justamente por isso que a psicanálise não trabalha apenas com fatos, ela trabalha com significantes. E na clínica, frequentemente, a gente descobre que dois irmãos cresceram na mesma casa, tiveram os mesmos pais, frequentaram as mesmas escolas e ainda assim carregam histórias subjetivas profundamente distintas. Isso acontece porque nenhum sujeito ocupa exatamente o mesmo lugar na economia significante de uma família. Cada um é nomeado de maneira diferente, cada um recebe expectativas diferentes, cada um é convocado a responder a determinados lugares simbólicos. E o grafo começa a mostrar precisamente essa lógica. Enquanto o desenho da parte inferior, eu quero que vocês observem outra característica importante. O grafo não descreve um sujeito isolado. Em nenhum momento Lacan pensa o sujeito como uma entidade fechada em si mesma. Desde o início, tudo acontece em relação ao outro. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do ensino do Lacan. O sujeito não se constitui primeiro para depois entrar em relação. O sujeito se constitui na relação. Isso tem consequências clínicas extraordinárias. Porque quando um paciente chega dizendo, eu não sei quem eu sou, ou ainda, eu não consigo entender as minhas escolhas, nós não procuramos imediatamente uma essência escondida dentro dele. Nós começamos a investigar os lugares que ocupou na história das suas relações. Quem ele precisou ser para os seus pais? Que lugar ele ocupava entre os irmãos? Que significantes marcaram a sua infância?
Quais expectativas familiares ainda organizam as suas escolhas? Percebam que a nossa escuta acompanha exatamente o movimento proposto pelo grafo. Talvez agora a gente possa responder a uma pergunta que costuma aparecer nas primeiras aulas. O grafo do desejo serve para quê? E aí a minha resposta costuma ser muito simples. Ela serve para orientar a sua escuta. Não se trata de olhar para um paciente e tentar encaixá-lo dentro do desenho. Isso seria um equívoco. Também não se trata de identificar mecanicamente onde está cada operador. O grafo não é uma tabela diagnóstica. O grafo ele funciona como um mapa conceitual. Enquanto escutamos, ele nos lembra de algumas perguntas fundamentais. De onde vem esse significante? Que demanda está sendo dirigida ao outro? O que aparece como desejo? Que lugar o sujeito ocupa nessa narrativa? O que retorna repetidamente? O que insiste? O que permanece impossível de dizer? Essas perguntas modificam profundamente a nossa posição clínica. É por isso que o Lacan dizia que a teoria não existe para substituir a escuta. A teoria existe para refiná-la. Quanto melhor a gente compreende a lógica do grafo do desejo, menos a gente fica preso ao conteúdo manifesto da fala do paciente. A gente passa a escutar os seus deslocamentos, as suas repetições, os seus silêncios, as palavras que retornam, as metáforas que se repetem, os lapsos, as interrupções, as mudanças inesperadas de assunto. Tudo isso deixa de ser considerado um detalhe. Tudo isso passa a fazer parte da lógica do desejo. E aí eu gostaria de concluir esse vídeo retomando uma pergunta que a gente fez no início, lá do primeiro vídeo. Por que Lacan construiu o grafo do desejo? Agora a gente talvez possa responder de outra maneira. Ele construiu porque percebeu que o desejo não pode ser compreendido como um impulso biológico, nem como uma intenção consciente. O desejo nasce da entrada do sujeito na linguagem. O desejo se organiza pela relação com o outro. O desejo percorre uma cadeia de significantes e ele se sustenta em torno de uma falta que nunca é completamente preenchida. Além disso, produz efeitos que aparecem diariamente na experiência analítica. Por isso que o grafo não representa apenas uma teoria do desejo. Ele representa uma teoria da escuta. Quando a gente aprende a ler o grafo, a gente começa também a escutar de outro modo. E talvez essa seja uma das maiores contribuições do Lacan para a clínica. Ele nos ensinou que por trás de cada narrativa existe uma lógica singular do desejo esperando para ser escutada. Então, no próximo vídeo, a gente vai iniciar uma leitura detalhada da arquitetura do grafo do desejo. Vamos percorrer cada linha, cada seta, cada operador, compreendendo por que o Lacan escolheu essa forma de escrita e como cada elemento modifica a nossa compreensão do sujeito e da direção do tratamento.